O bem-aventurado Senhor disse: a ausência de temor, a purificação da existência da pessoa, o cultivo de conhecimento espiritual, a caridade, o autocontrole, a execução de sacrifício, o estudo dos Vedas, a austeridade e a simplicidade, a não violência, a veracidade, o estar livre da ira, a renúncia, a tranquilidade, a aversão a buscar erros nos outros, a compaixão e o estar livre da cobiça, a gentileza, a modéstia e a determinação firme, o vigor, o perdão, a fortaleza, a limpeza, o estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, pertencem aos homens divinos, dotados com natureza divina. Tejashamadriti shouchan adroho natimanita bhavanti sampadam daivim abhijatasya bharata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, versos 1, 2 e 3. Nós tentamos cantar só o 3, senão demora muito, né, Bima? Tá bom, então tá bom. Então vamos ler a explicação de Prabhupada que a gente entende tudo isso. São sintomas dos homens divinos. Um santo de verdade tem essas qualidades. Homens divinos, os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, têm todas essas qualidades. Tá, vou ler mais, falar menos. No 11º, no 15º, tá vendo, Bima? Não é pressa não, já errei aqui, ó. No 15º capítulo descreveu-se a figueira de Bengala deste mundo material. As raízes extras que saem dessa árvore foram comparadas às atividades das entidades vivas, algumas auspiciosas e outras inauspiciosas. No 9º capítulo também explicaram-se os devas, os divinos e os demônios, ou os não divinos, os não devotos. Agora, de acordo com os ritos védicos, as atividades no modo da bondade são consideradas auspiciosas para o progresso no caminho da liberação. E tais atividades são conhecidas como Deva Prakriti, transcendentais por natureza. Aqueles que estão situados na natureza transcendental progridem no caminho da liberação. Por outro lado, para aqueles que agem nos modos da paixão e ignorância, não há possibilidade de liberação. Ou eles terão que permanecer neste mundo material como seres humanos, ou descenderão entre as espécies de animais, ou mesmo formas de vidas inferiores. Neste 16º capítulo, o Senhor Krishna explica tanto a natureza transcendental e suas qualidades concomitantes, como a natureza demoníaca e suas qualidades. Ele também explica as vantagens e desvantagens destas qualidades. A palavra Abhijatasya, em referência à pessoa que nasce de qualidades transcendentais ou tendências divinas, é muito significativa. Procriar um filho numa atmosfera divina é conhecido nas escrituras védicas como Garbhadana Sanskara. Se os pais querem um filho com as qualidades divinas, eles devem seguir os 10 princípios do ser humano. Também já estudamos no Bhagavad Gita que a vida sexual para procriar bons filhos é o próprio Deus, Krishna. A vida sexual não é condenada, contanto que o processo seja usado em consciência de Deus, Krishna. Aqueles que estão em consciência de Deus, Krishna, pelo menos não devem procriar como os filhos... Desculpem, não é que está diferente aqui, Bimala, tá? Aqueles que estão em consciência de Deus, Krishna, pelo menos não devem procriar filhos como os cães e os gatos, mas devem procriá-los para que eles possam tornar-se conscientes de Deus, Krishna, depois do nascimento. Vou printar isso aqui. Pelo menos, Prabhupada falava, né?
Pelo menos os devotos não devem procriar, gerar filhos como os cães e os gatos. Inconsciência animal, consciência material. Onde eu estava? Está aqui. Esta deve ser a vantagem dos filhos nascidos de um pai e uma mãe absortos em consciência de Deus, Krishna. A instituição social conhecida como Varnashana Dharma, a instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, não se destina a dividir a sociedade humana segundo o nascimento. Tais divisões são em função de qualificações educacionais. Elas destinam-se a manter a sociedade num estado de paz e prosperidade. As qualidades mencionadas aqui são explicadas como qualidades transcendentais destinadas a fazer uma pessoa progredir na compreensão transcendental, para assim se liberar do mundo material. Na instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, o renunciado, o sannyasi, a pessoa na ordem de vida renunciada é considerado como o cabeça ou o mestre espiritual de todos os status e ordens sociais. Um sacerdote brahmana é considerado o mestre espiritual das 3 outras seções de uma sociedade, a saber, os governantes, os comerciantes e os artistas e trabalhadores. Mas um renunciado que está no escalão mais alto da instituição também é considerado o mestre espiritual dos sacerdotes brahmanas. A primeira qualificação do renunciado deve ser a ausência de temor, já que um renunciado tem que estar só, sem nenhum amparo ou garantia de amparo. Ele tem simplesmente que depender da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Se ele pensa, depois de deixar minhas relações, quem me protegerá? Não deve aceitar a ordem de vida renunciada. A pessoa deve estar completamente convencida de que Krishna, ou a Suprema Personalidade de Deus, em seu aspecto localizado como Paramatma, está sempre dentro e... Está vendo aqui esse detalhe, Bima? Krishna. A pessoa deve estar completamente convencida de que Krishna, a Suprema Personalidade de Deus em seu aspecto como Paramatma, está sempre dentro. Krishna e não Vishnu, né? Tem gente que acha que a pessoa deve ver Vishnu dentro do coração. Mas aqui está falando para ver Krishna dentro, o renunciado, né? Deve ver Krishna no coração. Que ele está localizado como Paramatma, sempre dentro do coração, e que ele vê tudo e sempre sabe o que a pessoa pensa em fazer. Desse modo, a pessoa deve ter convicção firme de que Krishna, como Paramatma, tomará conta da alma rendida a ele. A pessoa deve pensar, nunca estarei só. Mesmo se viver nas regiões mais tenebrosas de uma floresta, estarei acompanhado por Krishna. E ele me dará toda a proteção. Essa convicção chama-se Abhayam, em português, sem medo. Este estado mental é necessário para uma pessoa na ordem de vida renunciada. Então, ela tem que purificar a sua existência. Há muitas regras e regulações a serem seguidas na ordem de vida renunciada. A mais importante de todas é que um renunciado é estritamente proibido de ter qualquer relação íntima com uma mulher. Ele é até proibido de conversar com uma mulher num lugar solitário. O Senhor Krishna Chaitanya foi um renunciado ideal. E quando ele estava em Puri, suas devotas não podiam nem mesmo se aproximar para oferecer os seus respeitos. Avisava-se-lhes que oferecessem seus respeitos de um lugar distante. Este não é um sinal de ódio às mulheres como classe, mas é uma restrição imposta ao renunciado, que não tenha ligações íntimas com mulheres. Não vou nem falar nada que eu pensei aqui. É um fato que eu lembrei, mas não vou falar não. A pessoa tem que seguir as regras e regulações de um status de vida particular para purificar sua existência.
Para um renunciado, proíbe-se estritamente relações íntimas com mulheres e posses de riquezas para gratificação dos sentidos. O renunciado ideal foi o próprio Senhor Krishna Chaitanya, e de sua vida podemos aprender que ele era muito estrito em relação às mulheres. Embora ele seja considerado a encarnação mais liberal do Supremo, por aceitar as almas condicionadas mais caídas, ele seguia estritamente as regras e regulações da ordem de vida de renunciado em relação à associação com mulheres. Um de seus associados mais íntimos, chamado Chota Haridasa, era um associado pessoal do Senhor Krishna Chaitanya, junto com seus outros associados pessoais confidenciais. Mas, de uma forma ou outra, este Chota Haridasa olhou com luxúria para uma jovem mulher, e o Senhor Krishna Chaitanya era tão estrito que o rejeitou de imediato da sociedade de seus associados pessoais. O Senhor Krishna Chaitanya disse: para um renunciado ou qualquer pessoa que aspire livrar-se das garras da natureza material e que tenta elevar-se à natureza transcendental e voltar ao lar, de volta à morada eterna, para ele, olhar para posses materiais ou para mulheres com a intenção de gratificação dos sentidos, nem sequer desfrutando delas, mas tão só olhando-as com tal propensão, é tal condenável que é melhor a pessoa cometer suicídio antes de experimentar tais desejos ilícitos. Assim, estes são os processos para a purificação. O próximo item é Jnana Yoga Vyavastiti. É isso mesmo, Jnana Yoga Vyavastiti. Em português, ocupar-se no cultivo de conhecimento. A vida de um renunciado destina-se a distribuir conhecimento aos chefes de família e a outros que se esqueceram de sua vida verdadeira de avanço transcendental. Um renunciado deve mendigar de porta em porta para a sua subsistência, mas isso não significa que ele é um indigente. A humildade é também uma das qualificações de uma pessoa situada transcendentalmente, e por pura humildade o renunciado vai de porta em porta, não exatamente com o propósito de mendigar, mas para ver os chefes de família e despertá-los para a consciência de Deus, Krishna. Este é o dever de um renunciado. Se ele é realmente avançado e se assim o ordena seu mestre espiritual, ele deve pregar a consciência de Deus, Krishna, com lógica e compreensão. Mas se não é muito avançado, não deve aceitar a ordem de vida renunciada da vida. Não deve aceitar a ordem renunciada da vida. Mas mesmo se ele aceitou a ordem renunciada da vida sem conhecimento suficiente, ele deve se ocupar completamente em ouvir da parte de um mestre espiritual autêntico para cultivar conhecimento. Um renunciado ou uma pessoa na ordem de vida de sannyasi deve estar livre de temor e situado em Sattva Sanshuddhi, pureza, e Jnana Yoga, em português, conhecimento. O próximo item é a caridade. A caridade se destina aos chefes de família. Os chefes de família devem ganhar a vida por meios honrados e não contrabando, e gastar 50% de seu lucro para propagar a consciência de Deus, Krishna, em todas as partes do mundo. Desse modo, um chefe de família deve dar caridade para as sociedades institucionais que se dedicam a isso. Deve-se dar caridade ao receptor idôneo. Existem diferentes tipos de caridades, como se explicará mais tarde. Caridade nos modos da bondade, paixão e ignorância. As Escrituras recomendam a caridade no modo da bondade, mas não a caridade nos modos da paixão e ignorância, porque é simplesmente um desperdício de dinheiro. Deve-se dar caridade unicamente para propagar a consciência de Deus, Krishna, em todas as partes do mundo. Esta é a caridade no modo da bondade. Agora, quanto ao Dhamma, em português autocontrole, não se destina unicamente a outras ordens da sociedade religiosa, mas se destina especialmente ao chefe de família. Embora tenha uma esposa, um chefe de família não deve usar os seus sentidos desnecessariamente para a vida sexual.
Para o chefe de família há restrições mesmo na vida sexual, a qual somente deve ser empregada para a propagação de filhos. Se ele não necessita filhos, não deve gozar a vida sexual com sua esposa. A sociedade moderna goza de vida sexual com métodos anticoncepcionais ou métodos mais abomináveis, para evitar a responsabilidade dos filhos. Isso não está na qualidade transcendental, mas é demoníaco. Se qualquer pessoa, mesmo que seja um chefe de família, quer progredir na vida transcendental, deve controlar sua vida sexual e não deve procriar um filho sem o propósito de servir a Deus, Krishna. Se a pessoa é capaz de procriar filhos que estarão em consciência de Deus, Krishna, ela pode produzir centenas de filhos, mas sem esta capacidade a pessoa não deve entregar-se somente para o prazer dos sentidos. O sacrifício é outro item que os chefes de família devem executar, porque os sacrifícios demandam uma grande quantidade de dinheiro. As outras ordens de vida, a saber, os estudantes celibatários, os retirantes e os renunciados, não têm dinheiro, eles vivem mendigando. Assim, a execução de tipos diferentes de sacrifício destina-se ao chefe de família. Eles devem executar sacrifícios de fogo, como são prescritos na literatura védica, mas tais sacrifícios no presente momento são muito caros, e é impossível que algum chefe de família possa executá-los. O melhor sacrifício recomendado nesta era chama-se Sankirtana Jagya. Em português, o cantar e dançar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este é o melhor e mais barato sacrifício. Todo mundo pode adotá-lo e se beneficiar. Assim, estes 3 itens, a saber, caridade, controle dos sentidos e execução de sacrifício, destinam-se ao chefe de família. Depois, Swadhyaya, o estudo védico e austeridade. E Arjavan, gentileza ou simplicidade, destinam-se ao estudante celibatário. Os estudantes celibatários não devem ter nenhuma relação com mulheres. Eles devem viver uma vida de celibato e ocupar a mente no estudo da literatura védica para o cultivo do conhecimento transcendental. Isto se chama Swadhyaya. Tapas, ou austeridade, destina especialmente a vida de retirante. Uma pessoa não deve permanecer como chefe de família por toda a sua vida. Ela deve se lembrar sempre que existem 4 divisões da vida: estudantes celibatários, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados. Assim, depois da vida de casado, a pessoa deve se retirar. Se uma pessoa vive por 100 anos, ela deve gastar 25 anos na vida retirada. Peraí, eu pulei alguma coisa aqui, Bima. Se uma pessoa viver por 100 anos, ela deve gastar 25 anos na vida de estudante, 25 anos na vida de casado, 25 anos na vida de retirante e 25 anos na ordem de vida renunciada. Estas são as regulações da disciplina religiosa védica. Um homem retirado da vida familiar deve praticar as austeridades do corpo, da mente e da língua, isto é, tapasya. Toda a sociedade humana, a sociedade que é dividida em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, dedica-se ou destina-se a tapasya. Sem tapasya, em português austeridade, nenhum ser humano pode obter a liberação. Isso me lembra a sua santidade Purushapraya Swami, que é Deus, vai ralar. Sem ralar, meu amigo, não vai conseguir Deus nunca. Sem austeridade, nenhum ser humano pode obter a liberação. A teoria não vem de graça nem pela graça, não, esquece isso aí é especulação. Nada vem de graça. Tem que ralar, é Deus, vai ralar.
A teoria de que não há necessidade de austeridade na vida, de que a pessoa pode continuar especulando e que tudo correrá bem, não é recomendada na literatura védica nem no Bhagavad Gita. Tais teorias são fabricadas por espiritualistas de rótulo que tentam reunir mais seguidores. Fala só o que o tolo quer ouvir. Se existirem restrições, regras e regulações, as pessoas não se atrairão. Portanto, aqueles que querem seguidores em nome da religião simplesmente para fazer um show de religião, não restringem as vidas de seus estudantes, nem as suas próprias vidas. Mas este método não é aprovado pelos Vedas. Quanto à simplicidade, não só uma ordem de vida particular deve seguir este princípio, mas sim todos os membros, estejam eles na classe de estudantes celibatários, ou devotos casados, ou devotos retirantes. Deve-se viver com muita simplicidade. Ahimsa, não violência, significa não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Vou printar isso aqui, ó. Muita gente confunde, né? As bolas. A pessoa não deve pensar que, uma vez que a centelha transcendental nunca morre, mesmo depois da morte do corpo, não há mal em matar animais para a gratificação dos sentidos. As pessoas agora estão adictas a comer animais, apesar de terem um amplo suprimento de grãos, frutas e leite. Não há nenhuma necessidade de matar animais. Esta injunção é para todos. Quando não há outra alternativa, a pessoa pode matar um animal, mas este deve ser oferecido em sacrifício. Em todo caso, quando há um amplo suprimento de alimentos para a humanidade, as pessoas que desejam avançar na realização transcendental não devem cometer violência contra os animais. Ahimsa verdadeiro significa não impedir a vida progressiva de nenhum outro ser. Vou printar de novo aqui, Bima. Depois você vê qual das duas é melhor. Onde eu estava, tá. Os animais também estão progredindo em sua vida evolucionária através da transmigração de uma categoria de vida animal para outra. Se mata um animal particular, então o seu progresso é interrompido. Se um animal permanece num corpo particular por tantos dias ou tantos anos e é morto prematuramente, ele tem que voltar outra vez a esta forma de vida para completar os dias restantes e ser promovido a outras espécies de vida. Assim, não se deve impedir o seu progresso simplesmente para satisfazer a língua de uma pessoa. Isto se chama ahimsa. Satyam. Esta palavra significa que a pessoa não deve distorcer a verdade por algum interesse pessoal. Na literatura védica há algumas passagens difíceis, mas deve-se aprender o significado ou o propósito com um mestre espiritual autêntico. Este é o processo para compreender os Vedas. Shruti significa que a pessoa deve ouvir da parte da autoridade. Não se deve construir alguma interpretação para interesse pessoal. Existem muitos comentários sobre o Bhagavad Gita que mal interpretam o texto original. Deve-se apresentar o verdadeiro sentido da palavra, e isto deve-se aprender da parte de um mestre espiritual autêntico. Akrodha significa conter a ira. Mesmo havendo provocação, a pessoa deve ser tolerante, pois tão logo a pessoa fique irada, todo o seu corpo se polui. A ira é o produto dos modos da paixão e da luxúria. Assim, a pessoa que está situada transcendentalmente deve conter a ira. Apaixonam significa que a pessoa não deve encontrar faltas nos outros ou corrigi-los desnecessariamente. Naturalmente, chamar um ladrão de ladrão não é encontrar falta. Hoje não pode mais, né? Mas chamar uma pessoa honesta de ladrão é demasiadamente ofensivo para a pessoa que está avançando na vida transcendental. Hri significa Hri, não ri. Hri significa que a pessoa deve ser muito modesta e não deve executar nenhum ato que seja abominável.
Achapalam, determinação, significa que a pessoa não deve se agitar nem se frustrar em nenhum esforço. Pode haver fracasso em alguma tentativa, mas a pessoa não deve se lamentar por isso. Ela deve progredir com paciência e determinação. A palavra teja, usada aqui, destina-se aos governantes. Os governantes devem ser sempre muito fortes para serem capazes de dar proteção aos fracos. Eles não devem fazer-se passar por não violentos. Se a violência é necessária, eles devem exibi-la. Shouchan significa limpeza, não somente da mente e do corpo, mas também no comportamento. Destina-se especialmente ao povo mercantil, que não deve negociar no mercado negro. Nati manita, em português, não esperar por honra, aplica-se aos trabalhadores e artistas, a classe baixa, que é considerada, de acordo com as injunções védicas, a mais baixa das 4 classes. Eles não devem se inchar de convencimento com prestígio ou honra desnecessários e devem permanecer em seu próprio status. É dever da classe baixa, artistas e trabalhadores, oferecer respeitos à classe superior para a conservação da ordem social. Todas estas 16 qualificações mencionadas são qualidades transcendentais. Elas devem ser cultivadas de acordo com os diferentes status da ordem social. O significado é que, muito embora as condições materiais sejam miseráveis, se estas qualidades forem desenvolvidas através da prática por todas as classes de homens, então gradualmente será possível elevar-se à plataforma superior de realização transcendental. Tá, já parei, Bímola. Peraí, deixa eu tomar água. Krishna falou tudo e Prabhupada explicou tudo. Bom, não vai dar tempo de ler a ciência da autorrealização. Então, esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, econômica e usada se tiver em estoque no sebo da loja. Você clica nessa foto, já aparecem as 3 opções. Se você não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então o que mais, hein? O que mais, Bímola? É só isso. Como vai falar? É verdade. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então nós vamos fazer em Bímola ao convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa,
E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam. Vamos rápido, senão não vai dar tempo de ler nada. Namaon Vish. Ah, não é esse mantra não. Tá vendo, Bímola? Você me apressa e eu erro tudo. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istori Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo O Extermínio do Demônio Trinavarta. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde eu estava, hein? Aqui, Bímola. Página 392. Espera aí. Agora sim. Após concluída a cerimônia de ablução da criança, Mãe Yashoda recebeu os sacerdotes brahmanas, adorando-os com o devido respeito e dando-lhes uma farta quantidade de grãos alimentícios e outros comestíveis, roupa, vacas das mais ambicionadas e guirlandas. Os sacerdotes brahmanas cantaram apropriadamente hinos védicos para observar a cerimônia auspiciosa, e quando eles terminaram e Mãe Yashoda viu que a criança estava com sono, ela deitou-se na cama com a criança até que ela adormeceu pacificamente. Uma mãe afetuosa cuida muito bem de seu filho e sempre se interessa em que o filho não seja molestado por nenhum momento sequer. Enquanto a criança quiser permanecer com a mãe não se afasta da criança e a criança sente-se muito confortável. Mãe Yashoda viu que seu filho estava com sono e para que ele dispusesse de todas as condições favoráveis para dormir, ela se deitou com a criança e quando ele se acalmou, ela levantou-se para executar os seus outros afazeres domésticos. A magnânima Mãe Yashoda, absorta em ser... Peraí, acho que é aqui mesmo.
É aqui mesmo, eu achei que eu tinha subido demais. Livro escaneado aberto é problema. A magnânima mãe Yashoda, absorta em celebrar a cerimônia Uttana, estava atarefada recebendo os visitantes, adorando-os com todo respeito e oferecendo-lhes roupas, vacas, guirlandas e cereais. Por isso ela não pôde ouvir a criança chorando por sua mãe. Naquele momento a criança Krishna, querendo mamar o leite no seio de sua mãe, iradamente atirou suas pernas para cima. Krishna fora posto sob um carro de mão doméstico, mas esse carro de mão era de fato outra forma de Shakatasura, um certo demônio que viera até ali para matar a criança. Agora, sob o pretexto de que queria mamar o seio de sua mãe, Krishna aproveitou-se dessa oportunidade para matar o demônio. Assim ele chutou Shakatasura, simplesmente para que ele aparecesse tal como ele é. Embora a mãe de Krishna estivesse ocupada em receber os visitantes, o Senhor Krishna queria chamar-lhe a atenção matando Shakatasura, e portanto ele chutou aquele demônio que assumira a forma de um carro. Esses são os passatempos de Deus, Krishna. Krishna queria atrair a atenção de sua mãe, mas ao adotar esse procedimento, ele criou um grande tumulto, incompreensível para as pessoas comuns. Estas narrações são maravilhosamente agradáveis, e aqueles que são afortunados encantam-se ao ouvirem essas extraordinárias atividades do Senhor Krishna. Embora os menos inteligentes tratem-nas de mitologia ou mitológicas, porque um cérebro tosco não pode entendê-las, elas são reais. Essas narrações são de fato tão deleitosas e iluminadoras que Maharaja Parikshit e Shukadeva Goswami sentiam prazer nelas, e outras pessoas liberadas, seguindo seus passos, tornam-se plenamente jubilosas, ouvindo as maravilhosas atividades do Senhor Krishna. É yoga de verdade, né? Você vê o poder de se transformar num carrinho. Num canto do quintal, o Senhor Shri Krishna estava deitado sobre o carro de mão, e embora suas perninhas fossem tenras como folhas, quando ele acertou o carro com suas pernas, este virou violentamente e tombou. As rodas separaram-se do eixo, os cubos e raios desabaram, e a haste com que seguia o carro de mão quebrou-se. Sobre o carro havia muitos pequenos utensílios feitos de vários metais, e todos eles se espalharam pelo chão. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur faz o seguinte comentário acerca deste verso. Quando o Senhor Krishna tinha a idade muito tenra, suas mãos e pernas pareciam delicadas folhas novas. Entretanto, pelo simples fato de tocar o carro de mão com suas pernas, ele fez o carro cair em pedaços. Foi-lhe deveras possível agir dessa maneira sem, no entanto, precisar executar muito esforço. Sob o seu avatar de Vamana, o Senhor teve de esticar a sua perna às maiores alturas para penetrar a cobertura do universo, e ao matar o gigantesco demônio Hiranyakashipu, ele houve por bem assumir os especiais traços físicos de Nishinradeva, metade homem e metade leão. Mas em seu avatar de Krishna, o Senhor não precisou empregar toda essa energia. Logo, Krishnastu Bhagavan Swayam, em português, Krishna é a própria suprema personalidade de Deus. Em outras encarnações, o Senhor Krishna teve de aplicar alguma energia de acordo com o tempo e as circunstâncias, mas sob esta forma ele manifestou potência ilimitada. Assim, o carro de mão tombou, suas engrenagens desfizeram-se e todos os potes e utensílios de metal espalharam-se. O Vaishnava Toshani enfatiza que, embora o carro de mão estivesse acima da criança, ela pôde facilmente tocar a roda do carro, e isto foi o suficiente para derrubar o demônio ao solo. Na hora em que empurrou o demônio para o chão, o Senhor Krishna parecia apenas ter quebrado o carro de mão.
Quando Mãe Yashoda e as outras senhoras que se haviam reunido para o festival Uttana e todos os homens encabeçados por Nanda Maharaja viram um maravilhoso acontecimento, eles... Poxa vida! Eu falei, Bimala, que não ia dar tempo de ler quase nada. É um pouquinho melhor que nada. Não, a senhora tem razão, a senhora é diretora, a senhora falou, é feriado. Bom, gente boa, infelizmente vamos parar, né? Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vou tomar água. Não me apressa não, se eu engasgar demora mais. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, encomenda os livros, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Muitos livros, Bimala, não pode ler tantos livros assim. A senhora é a diretora. Não está aqui mais quem, não está mais aqui quem falou. Deixa eu baixar o brilho da tela depois dessa cacetada aí. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. É fácil não, Krishna Balamanada, que cruz pesada. Não estou falando nada não, tô só pensando aqui. Onde eu estava, hein? Eu já troquei o óculos, tá? Já troquei o óculos, já entortei a tela. Agora estou olhando onde a gente parou. 192, página 192. Página 192, calma. Mas não quer ir aqui, o trem agora foi. Aqui, tá. Prabhupada tinha mandado uma carta. Um aerograma. Vamos lá. Estou a par de que vocês conseguiram um local muito bom em Boston. E há uma possibilidade muito boa de promover o nosso movimento Hare Krishna dentro da comunidade estudantil de lá. Sem dúvida, nosso movimento Hare Krishna é muito atrativo para o setor mais jovem de seu país. E se formos exitosos em atrair a comunidade estudantil de seu país, certamente este movimento Hare Krishna espalhar-se-á por todo o mundo e cumprirá a predição do Senhor Krishna Chaitanya, de que em todas as aldeias e em todas as cidades do mundo o Senhor Krishna Chaitanya será famoso por seu glorioso movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Por favor, tentem fazer isto com coração e alma, que sua vida será coroada de êxito. A carta foi tão boa como seria a vinda pessoal do Swamiji para inaugurar a lojinha e começar a pregação. Ela deu a Satswarupa toda a orientação e inspiração imagináveis, desculpem. Tá, vou prestar atenção, Bima. Ela deu a Satswarupa toda a orientação e inspiração imagináveis.
E era pessoal. Naquela mesma carta Prabhupada escrevera: desejo sempre regressar aos seus cuidados e sobrecarregá-lo de tarefas de datilografia, 3 pontinhos. Espero que nos encontremos novamente muito em breve e que nos ajudemos um ao outro no desempenho de nossos deveres conscientes de Deus, Krishna. Agora estou 90% em ordem e acho que posso retornar sem perigo. Eu mesmo estou batendo a máquina. Por 2 dias estou sozinho e como experiência faço tudo eu mesmo. Isso prova que agora estou bem. Por favor, ofereça minhas bênçãos a todos os rapazes e moças daí. Em Novo México, Subala tentava arranjar programas de palestras públicas quando do regresso de Prabhupada. E Prabhupada encorajava-o. Se você acha que posso aparecer na televisão por volta da primeira semana de dezembro, pode arranjar isto para mim, pois devo estar em seu país em meados de novembro. Srila Prabhupada escreveu para Janardana em Montreal, respondendo às suas dúvidas filosóficas e encorajando-o a ser paciente com sua esposa, transcendentalmente relutante. E Aroy Rama, que editava a revista De Volta ao Supremo em Nova York, deu outra classe de certeza introspectiva. Estou muito feliz em saber que, desde que ela, a revista, foi confiada a você, as coisas estão melhorando. Isto quer dizer que Krishna está lhe dando mais e mais facilidades. Krishna é um chefão tão incrível que dá mais facilidades e progresso ao servo sincero. Em 9 de outubro, o dia em que Prabhupada partiu para Calcutá, deixou atrás uma espécie de carta diferente para Shri Krishna Pandita. Prabhupada estivera negociando com Shri Krishna Pandita para adquirir o templo de Chipawada para ISKCON, ou pelo menos para alugar somente o quarto por meio de um contrato formal. Prabhupada queria o quarto como uma sede em Delhi para a impressão de seus livros. No entanto, no dia de sua partida, Shri Krishna Pandita não estava presente e Prabhupada deixou-lhe uma carta com uma curta nota escrita à mão. Caso o senhor não tenha resolvido nada sobre o quarto, talvez eu não possa mais voltar para Delhi. Vou diretamente de Calcutá aos Estados Unidos pela rota do Pacífico, para o que Shri Dalmia Seti já prometeu a passagem. Espera aí, estou virando a página mesmo, está difícil de virar essa página aqui. Aí, tá vendo? Pulou uma. O trem de Prabhupada, o Kalka Mail, entrou na estação de Delhi. Prabhupada e seus 2 discípulos tinham bilhetes com números de assento reservados, mas sem o número do carro. Ao Hari. Assim, enquanto Prabhupada esperava com a bagagem, Achyutananda e Ramanuja correram de uma extremidade do trem à outra procurando o carro deles. Após encontrarem seus assentos e embarcarem, Achyutananda desembrulhou a roupa de cama de Prabhupada e estendeu-a aberta sobre o assento superior. Prabhupada trepou na pequena escada de mão, sentou-se confortavelmente em seu acolchoado estofado de algodão e abriu o seu Śrīmad Bhagavatam em sânscrito, enquanto Achyutananda e Ramanuja pegavam seus assentos. Levariam cerca de 24 horas para chegar em Calcutá. Perto do fim da jornada, um grupo de educados cavalheiros bengalis encetaram uma conversa filosófica com o Swami. Não adoramos nenhuma forma, disse um deles, falando em inglês fluente, com uma voz alta e profunda. Temos um Onkara de mármore que adoramos, sentamo-nos e oramos diante dele. Isso também é uma forma, disse Prabhupada. Ele relutava em atacar a posição filosófica deles diretamente. Praticamos Karma Yoga, continuou o cavalheiro, não ligando para o ponto anterior de Prabhupada, pois em Karma Yoga podemos nos manter em nossa posição. Mas Karma Yoga não é a plena rendição da alma, disse Prabhupada.
É preciso chegar à fase de Bhakti. Oh não, protestou o homem, o sentimentalismo é muito prejudicial. Karma Yoga, 3 pontinhos. E Prabhupada explodiu, Karma Yoga é para os tolos. E houve um silêncio. O outro homem, não dos bengalis, mas sentado ao lado deles, manifestou-se. Obviamente o Swamiji é um acadêmico erudito, disse ele. Vocês não devem argumentar dessa maneira. E o bengali para o qual Prabhupada gritara, levantou-se e mudou-se para outro assento. Mais tarde ele voltou. O senhor sente-se insultado? Perguntou-lhe Prabhupada. Não, replicou ele. Porém nunca ouvi ninguém dizer isto sobre os ensinamentos do Gita. Então os bengalis conversaram com Achyutananda, acendendo seus cigarros e fumando abertamente perante ele, embora não tivessem ousado fazer isso perante Prabhupada. Não era apropriado fumar em frente a um santo. Achyutananda falou-lhes, citando um dos exemplos de Prabhupada, de que os bengalis estavam muito aborrecidos de que o Paquistão Oriental tivesse sido separado do resto da Bengala. Porém, a consciência de Deus, Krishna, podia elevar o povo à consciência internacional, universal. Então, não haveria semelhantes divisões. Os bengalis apreciaram a observação de Achyutananda, embora continuassem a soprar fumaça em seu rosto enquanto o trem sacudia os solavancos, rodando os últimos quilômetros para Calcutá. Prabhupada foi saudado na estação Roar de Calcutá por parentes, principalmente da família de sua irmã, e por devotos da Goswami Mata. Cerca de 50 pessoas estavam presentes. Ofereceram guirlandas de flores e polpa de sândalo a Prabhupada, e então escoltaram-no e a seus discípulos para dentro de um carro. Achyutananda e Ramanuja perceberam que, embora a irmã do Swamiji fosse menor e mais obesa do que Prabhupada, suas características faciais eram espantosamente semelhantes. O nome dela era Bhavatarini, mas Prabhupada disse-lhes que a chamassem de Píssima, em português tia. Enquanto Prabhupada era conduzido pelas ruas, via muitas imagens da deusa Kali, com 10 braços, montada num leão. Calcutá mantinha a maior celebração religiosa da Bengala a Kali Puja, um mês de festividades em honra à deusa Kali. Por toda a cidade, bandas de música e música de rádio ressoavam e haviam luzes decorativas, palanques e barracas. Quando Prabhupada chegou à casa de Pissima, ao sul de Calcutá, seus parentes fizeram-no sentar e realizaram uma cerimônia de adoração em sua honra, reverencialmente oferecendo-lhe os artigos tradicionais, incenso, uma lamparina acesa, flores, e além disso, banharam seus pés. Ele mantinha-se sentado sorrindo dentro da sala lotada de parentes que se orgulhavam de sua jornada nos Estados Unidos, em nome do Senhor Krishna. Enquanto os membros... Peraí, o computador está atravessado aqui, Bimo. Aí eu estou empurrando ele. Tá, é verdade, o culpado sou eu. Enquanto os membros familiares de Prabhupada cantavam o Mahamantra Hare Krishna, fora do quarto, as senhoras da casa começaram a entoar uma estridente algazarra de sons altos. Achyutananda e Ramanuja ficaram espantados. Pissima prepararam um grande banquete, grande parte dele cozido em óleo de semente de mostarda para a celebração do regresso ao lar. E Prabhupada satisfez honrando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, muito embora não se sentisse bem e estivesse cansado da viagem de trem. Logo após as festas, Prabhupada e seus discípulos retiraram-se. Novamente sua saúde vacilou, desta vez devido ao pesado banquete cozinhado por sua irmã, e ele sentiu uma tensão em seu coração. Mandou chamar um médico ayurvédico que ensinou a Achyutananda como fazer uma massagem muito suave para ajudar a circulação e proibiu a Prabhupada os doces. Enquanto o Prabhupada se recuperava, começou a dar aulas em seu quarto todas as noites. Embora falasse em inglês,
para os seus discípulos. O quarto logo enchia-se totalmente de parentes e amigos. De um modo geral havia perturbações de fora devido ao vozerio de Kalipúdia. Havia uma grande tenda próxima à casa de Piscima, um centro noturno de festas de rua, que incluía mesas de doces, fogos de artifício e um sistema de alto-falantes excessivamente altos, que incongruentemente ribombavam, Julie Andrews cantando canções The Sound of the Music. Uma noite, enquanto Prabhupada falava, minha única qualificação é que tenho fé inquebrantável em meu mestre espiritual. Um grande rojão explodiu bem alto do lado de fora da porta. A audiência sorriu com tolerância. Sim, disse Prabhupada, tomando a explosão como confirmação de suas palavras. Isto é glorioso. Outra noite, Prabhupada explicou que, segundo o Bhagavad Gita, adoradores de semideuses são menos inteligentes. As pessoas adoram Kali em troca de recompensas materiais, disse ele. Mas, como todas as coisas materiais são temporárias, semelhante adoração é inferior à adoração a Deus, Krishna. Kali não é capaz de conceder liberação do nascimento e morte ao adorador. O que é melhor? Perguntou Achyutananda. A adoração dos cristãos e dos judeus, que é basicamente impessoal, ou a adoração ao não absoluto pelos adoradores de Kali? A adoração a Kali é melhor, disse Prabhupada, pois os adoradores enquadram-se no sistema védico. Eles são mais inclinados a curvarem-se para Radha e Krishna ou a cantarem o mantra Hare Krishna do que um cristão ou um judeu. É possível que se tornem devotos de Deus, Krishna, no futuro, caso percam os seus apegos materiais. Regularmente, Prabhupada convidava os seus irmãos espirituais e os discípulos destes a juntarem-se a eles nos Estados Unidos. Às vezes parecia fazer isso só para, pelo menos, fazê-los pensar mais em pregação. Bhaktisiddhanta Saraswati uma vez censurou o templo da Gaudiya Mata, que não era mais do que uma junta desordenada, com os membros saindo todos os dias e coletando suficientes doações de modo que pudessem comer juntos, mas sem nenhuma visão dinâmica de pregação. Assim, os frequentes convites de Prabhupada, vocês devem ir aos Estados Unidos, venham comigo, instigá-los-iam, mesmo que eles não pudessem realmente ir. Ao visitar o templo de Bhaktisaranga Goswami, Prabhupada verificou que a audiência consistia quase que inteiramente em viúvas idosas. Porém, ele falou como de costume. Peraí, deixa eu tomar água. Um dia, apareceu Haridasa Swami, irmão espiritual de Prabhupada, e ele era corpulento e ruidoso e falava muito rapidamente. Fico muito feliz em vê-lo chegar aqui, vindo dos Estados Unidos. Isso é maravilhoso. Krishna é o summum bonum, a causa de todas as causas. Quero que você venha ao meu templo. Quando Haridasa Maharaj entrou em outro aposento, Prabhupada virou-se para Achyutananda. Ele quer que vamos a seu templo, porém para ir lá terei que primeiro ir numa ricksha, depois num ônibus elétrico, depois num trem e depois outra ricksha. Sabendo da condição fraca de Prabhupada, Achyutananda começou a balançar sua cabeça negativamente. Quando Haridasa Maharaja retornou, Achyutananda disse que o Swamiji não podia visitar o seu templo. Quem é você? Disse Haridasa Maharaja zangado. Você não passa de um estudante celibatário? Você deve arriscar a sua vida. E Achyutananda replicou, posso arriscar minha vida, mas não posso arriscar a vida de meu mestre espiritual. E Haridasa Maharaja sentiu-se ofendido. Não se preocupe, disse Prabhupada. Ele é um grande tagarela. E Prabhupada fez uma visita a B.P. Keshava Maharaja, o irmão espiritual que lhe concedera a ordem de vida renunciada em 1959. Prabhupada sentou-se no chão e falou em Bengali com seu irmão espiritual, que estava muito velho e aparentemente em seu leito de morte. Prabhupada fez Achyutananda cantar para Keshava Maharaja
e Keshava Maharaja pediu que Prabhupada visitasse o seu templo, a Devananda Mata em Navadvipa. Srila Prabhupada queria retornar aos Estados Unidos como residente permanente, mas seus alunos nos Estados Unidos não foram capazes de conseguir a autorização necessária do Departamento de Imigração americana. Os devotos em Boston entraram em contato com alguns professores de Indologia de Harvard, mas não obtiveram nenhuma declaração assinada sobre a importância de Prabhupada. Todos os centros da ISKCON haviam escrito cartas formais convidando a ser Bhaktivedanta e apresentaram cópias ao escritório de imigração americano. Porém, a menos que os devotos pudessem conseguir algo mais impressionante, como uma recomendação do governo ou uma oferta de uma universidade para ele juntar-se ao corpo docente da faculdade, Prabhupada não poderia tornar-se um residente dos Estados Unidos. Em 13 de outubro, Prabhupada escreveu a seus discípulos em Montreal: Estou muito ansioso em ir a Montreal. Portanto, vocês devem tentar ao máximo conseguir o meu visto de imigração com base no fato de eu ser um sacerdote devoto de Deus autorizado, apoiado pelo Śrīmad Bhagavatam e pelo Śrīmad Bhagavad Gita. Parar aqui, Bimala? Poxa vida! A pior parte do programa é ter que parar de ler os livros de Prabhupada. Bom, essa coleção... é verdade. Paramos na página 199, ao invés, tá bom? Aqui, ó, ao invés, paramos aqui. 199 ao invés, tá bom? Então tá bom. Mas essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu aqui, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica nessa foto, encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine.
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.